Bom, nessa semana o Estúdio Concha recebe aeromoças e tenistas russos, mas que não tem nada de russo. Eles são de São Carlos, São Paulo, e fazem um som instrumental muito bacana e vão contar pra gente um pouquinho da história da banda, que veio para Belo Horizonte se apresentar num projeto muito bacana, que é o Cedo e Sentado, que é uma parceria aqui do Granfinos e da Casa Fora do Eixo, e eles participam também lá em São Paulo. Vamos falar um pouquinho de tudo, assim, né? Vocês estiveram aqui, fizeram a apresentação, como é que foi a receptividade do público mineiro? Pô, foi bacana, a gente tá começando a nossa tour Fora do Eixo, segunda tour Cadmirra, que é a nossa tour do nosso disco. E aqui no Cedo Sentado foi o nosso primeiro show dessa tour, que conta com 8 datas. A gente sai daqui e vai fazer ainda Uberlândia, Araguari, Goiânia, Brasília, Goiânia de novo, Anápolis e Catalão. E pô, foi um show muito bacana, casa cheia, a receptividade do público surpreendeu a gente, assim, foi muito legal. A gente conseguiu vender bastante disco também, né, pela banquinha do Fora do Eixo. E, pô, demais. Foi a segunda vez que a gente tocou em BH. E sensacional o projeto, assim, né? A terceira noite que tá acontecendo do Cedo e Sentado, pra gente é uma honra mesmo ter participado dessa terceira noite, um projeto que tá começando e já tá tão massa. Pra quem não sabe, segunda sem lei, que ainda não teve a oportunidade de ir lá no Granfinos. A cada quinzena, né, se apresenta uma banda mineira e uma banda de fora, assim, né, essa dobradinha. De graça. E de graça, né? Lota, é bom chegar cedo, porque também meu nome é Cedo e Sentado. Eu queria fazer aquela pergunta original que ninguém nunca fez sobre o nome da banda. Assim, porque obviamente todo mundo pergunta, né? Pois é, o nome foi pra ser diferente de todas as outras mesmo, assim, saca? Tipo, eu tocava numa banda cover, chamava Rádio AM, e eu odiava esse nome, assim, achava muito pouco original, sabe? E você aí, já imagina um cover de Odair José, né? Rádio AM. Alguma coisa assim, sabe? Não tinha nada a ver, porque era uma banda de rock and roll e tal, ficava incoerente. Então eu saí dessa banda aí e pensei em montar uma outra que tivesse um nome que chamasse mais atenção, que ficasse mais na mente das pessoas, que não precisasse falar duas vezes, né? E as aeromoças e tenistas russas são muito bonitas, né? Justamente. E tem todo o imaginário, né, acerca disso e tal. Hoje em dia, eu acho que tem tudo a ver com o som que a gente faz, assim, né? Até porque na época que a gente decidiu botar esse nome, não tinha muito uma linha pra gente seguir, né? Estética ou de conteúdo, assim. A gente não sabia se a gente queria tocar punk, se queria tocar jazz, enfim. E hoje a gente toca tudo isso daí, né? Mistura tudo. Então, esse nome, Aeromoças e Tenistas Russos, eu acho que combina, assim, hoje em dia, por causa da diversidade. E ele não dá tanta margem para uma coisa que todas as bandas, absolutamente todas, por mais que elas tenham base no rock ou na eletrônica, que elas detestam, com toda razão, que é o tal do rótulo, né? Justamente. Ainda mais hoje em dia, que tem tanto som, dá pra você conhecer tanta coisa na internet, tanta banda, assim. Eu acho que, sei lá, eu sou muito feliz com esse nome hoje. E tem um pouco de tudo no som de vocês, assim, são várias texturas, né, musicais, assim. Não dá pra enquadrar, é instrumental, mas é mais pro rock. Tem muita nuance eletrônica também, né, no que eu pude ouvir, assim. É a intenção de vocês. Vocês gravaram, né, o primeiro disco aqui, no finalzinho do ano passado. É a intenção de vocês, assim, essa questão da pesquisa? A nossa ideia é totalmente essa, assim, desde o começo da banda, né? Cada um trouxe referências diversas pro som mesmo, até pela formação nossa, que é teclado, batera, baixo, e uma parte das músicas guitarra, uma parte das músicas do saxofone, né? Então isso já abriu um campo pra gente muito grande, assim, de pôr as nossas referências sem se preocupar, a princípio, com o resultado. Então eu trazia um riff que remetia um pouco mais ao hard rock, que era uma parada que eu ouvia muito, assim. Já o hard colocava uma parada no sax que levava para outro sentido, sabe? Puxava pra esse lance do jazz mesmo, que a gente tava falando, do funk e tal. Já o nosso batera sempre trouxe uma pegada bastante brasileira pro som. Então a gente sempre se via também caindo no Brasil, e que isso que é uma coisa que a gente tá pensando para agora, para as nossas novas composições mesmo.
Quando a gente lançou esse CD, a gente passou na mão de um pessoal, camarada nosso lá de São Carlos, envolvido com a música mesmo. E uma crítica legal que a gente ouviu, que até agora nas composições novas, quem ouviu falou, lembrou disso, é que, tipo, a gente fez uma coisa nesse CD que meio que mostrava o que tá por vir, assim, exatamente nesse sentido da pesquisa. Como que a gente pode, dentro do nosso som, colocar tudo que a gente ouvir mesmo, porque tem muita coisa que já foi produzida, que está sendo produzida, sabe? Então esse lance do jazz, ele puxa um pouquinho para trás, referências antigas, o blues, por exemplo, mas esse lance já do eletrônico, sabe? Do tecnobrega, que é uma coisa que está muito em voga, assim, tem estimulado muito a gente procura colocar isso mesmo. Então se a gente vê que uma coisa está muito no sentido de um estilo específico, alguém já traz, não, ó, vamos puxar para esse lado, para dar uma mudada e tal. O grande Agora, lance tem é que... uma referência comum? Acho que tem algum artista que seja como referência unânime para vocês, assim, um ponto de encontro, uma interseção dentro desse leque amplo? Não, tem vários, porque a gente é da mesma geração, né? A gente ouviu as mesmas músicas, assim, em diferentes épocas, né? Cada um na sua, mas a gente tem uma linha, assim, sabe? Eu acho que é principalmente o rock, né? O rock. Mas quem seria esse artista, assim, ou artistas, assim, 3 artistas que vocês 4 acham, poxa, esses artistas são sensacionais? Brasileiros ou internacionais? Sem pensar. Pô, Red Hot Chili eu também Chili pensei no Red Peppers, né? Hot. Que acho que todo mundo é influenciado de alguma forma, cada um no seu instrumento, tem uma referência muito forte neles. Mas não só eles, assim, é que você falou para falar o primeiro nome. Então, tem muitas outras responda bandas. rápido, né? Tem banda que às vezes nem é tão referência assim, mas pela formação e pelo nosso estilo de composição acaba ficando, tipo The Police, o próprio Dire Straits, sabe? Alguns timbres que a gente usa. Agora, tem umas bandas também mais lá do B, que a galera fala que a gente parece, tipo Tortoise, o próprio Toei do Japão, que são bandas instrumentais aí da nova geração. Então, depende muito. O grande lance é que a gente nunca teve preconceito, assim, sabe? Se a gente escuta um funk carioca e curte, ele vai estar na nossa música de alguma forma. Se escuta a música do Beethoven, curte, vai estar de alguma forma, assim, sabe? Não tem muita preocupação em jogar a referência ou não, assim. E a pesquisa é sempre constante. Sempre foi assim. A gente sempre se apresentou muito música, né? O que um tá ouvindo, o que bandas novas que cada um tem descoberto e tal. A gente compartilha muito isso aí. E eu acho que é o decisivo para a gente conseguir um som que não remeta diretamente a uma coisa, assim, mas que remeta a um monte de outras coisas. Que é uma preocupação que a gente tem também, de não ficar parecido com certa coisa, sabe? Por mais que a gente beba em vários desses elementos, mas se a gente acha que está muito parecido com algum artista, ou se está muito parecido com alguma coisa, a gente já... Tenta desconstruir vamos isso. desconstruir isso, Tem as referências, mas ao mesmo tempo busca fugir delas, né? Porque eu acho que é aí que está a originalidade, né? É você pegar um monte de coisa e misturar tudo e tirar uma terceira coisa nova, né? E como é que é o processo assim, de trabalho de vocês, né? Vocês estavam falando dessas referências plurais entrarem na composição. O Eduardo mora em Bauru, né? Isso. E vocês em São Carlos. Como é que é? E também até essa questão da articulação, né? Vocês não estão ali na capital, mas agora com a coisa do fora do eixo, existe uma articulação, uma cena. Aqui em Minas mesmo, no interior, há várias bandas, Uberaba, não sei o que se articulam, que não precisa mais esse movimento necessariamente morar em São Paulo, produzir lá, ou vir para Belo Horizonte, morar e ter que produzir aqui ou no Rio. Como é que funciona essa dinâmica de trabalho de vocês? É até engraçado assim que pelos coletivos a gente se conheceu, né? Eu entrei na banda faz uns 8 meses por aí, e uma cidade que eles tocaram muito foi Bauru, que eu recebi eles lá pelo coletivo. Então é engraçado assim, pela forma de trabalho mesmo a gente se conectou, né? E eu acho que os coletivos vieram para dar esse suporte mesmo, assim, a gente vem pra capital, fica numa casa que te recebe super bem, tem alimentação, tem toda a estrutura ali que você pode absorver, trocar experiência. Tem a galera da comunicação que você pode trocar muita experiência mesmo de como você faz, como que a casa está fazendo. E eu acho que isso que é o maior ganho, assim, de rodar nessas cidades todas mesmo. Eu acho que tem um outro sentido da referência também que a gente conversa bastante, que é a referência como gestão de carreira mesmo, assim, sabe? A gente acompanhou, principalmente por essa inserção nossa nos coletivos e o que o Du falou da gente também receber as bandas,
bandas independentes nacionais como o Macaco Bong, o Cabroeira, que são uma galera que já tocaram no mundo inteiro, assim, em uma série de lugares fora do país, no país inteiro com certeza, por essa questão de saber que a banda tem que tocar mesmo. Não é todo show que vai ser uma estrutura magnífica, mas você tem que tocar. Você tem que tocar onde a galera vai estar, assim. Cidade pequena, cidade grande, cada lugar vai ter uma contrapartida que é compatível com o local. Não dá pra você esperar que uma cidade de 30 mil habitantes vai te oferecer uma estrutura igual a uma cidade de, sei lá, 1 milhão, 2 milhões de habitantes, pensando nas capitais mesmo, assim. Então são referências muito grandes pra gente. A gente aprendeu que a gente tem que tocar. Se a gente confia no nosso som, a gente tem que mostrar pra galera. A internet é uma ferramenta muito grande disso, a gente espalhar o nosso som, mas nada paga ali o show presencial mesmo. A gente sente essa troca de energia com a galera, que foi assim, a gente tocou no Sede Sentado agora, a gente foi ver no Facebook, tinham 15 pessoas de BH adicionando a gente para trocar ideia mesmo, assim, e é isso que a gente preza mesmo, essa troca presencial com a galera, né? Agora, independentemente dessa questão, que a principal, é essencial, né, que são os públicos e as bandas dialogando, essa articulação geracional, aí, da geração de vocês, né, através dos coletivos, né, o Fora do Eixo e os coletivos em cada localidade, ela também gera outros movimentos, por exemplo, na imprensa antes, não que a imprensa, né, não ouça, não apoie, não goste de música independente, mas acho que ela está agora até mais aberta, assim, eu pelo menos tenho muito essa sensação, assim, de encontrar colegas em shows, né, que antes só havia um movimento, assim, para artistas de médio e grande porte, assim. Essa articulação também tá reverberando de outras maneiras na comunicação, né? Sim, mas eu acho que também é uma questão de público, sabe? Porque a imprensa também tá preocupada com a galera ali, qual que é o alcance, quem que vai dar aquela audiência para isso. E com a galera que vai no show de graça, por exemplo, que a gente tá falando do Sede Sentado, o cara sai numa segunda-feira à noite e vai no show. Vê uma galera como a própria Cabroeira, passou aqui, o Quadro Instrumental, que são shows muito bons, assim. O Cabroeira tá aí na cena há muito tempo, mas que a gente pode chamar da nossa geração também. O Quadro Instrumental, por exemplo, o Macaco Bong. Então, isso faz com que o cara vá procurar e que com a mídia também se interesse em cima disso, né? Sabendo que essa articulação entre as bandas também, de conversar muito uma banda com a outra dentro dessa mesma cena, fortalece muito essa divulgação. A gente tava falando muito do rap esses dias, né? Como que os artistas de rap se fortalecem muito, assim, sabe? Como que um apoia as coisas dos outros, como eles tocam muito juntos, e como que nas próprias redes, assim, que a gente fala de uma outra mídia aí livre, como que eles estão muito presentes e muito se fortalecendo o tempo inteiro, né? Mas é essa unificação né, de projetos, né, que embora sejam completamente diferentes, mas em torno de uma ideia, que está criando criando uma série de coisas, né, assim, de uma formação de público, a uma atenção maior da imprensa, a espaços melhores, porque obviamente também se preocupam em oferecer para o artista aquilo que o artista precisa, né, um som de qualidade, porque ele não vai queimar o filme da casa dele, né? Eu acho que o fortalecimento da cadeia toda mesmo, é o que você disse, tipo, o circuito ele vem fortalecendo. A gente já construiu, acredito que já construiu uma base sólida, sabe? Fora das grandes capitais mesmo. Então, hoje em dia, a gente já tem uma cena fortalecida em muitas cidades do país, tanto em média de público, como em equipamento de som, como em assessoria de imprensa. Então, assim, todas essas áreas a gente já está conseguindo ocupar muito bem. E ocupar no sentido de mostrar para as bandas que elas têm que fazer isso de alguma maneira, não dá para ficar esperando alguém ligar para elas e falar, saca, vamos fazer, saca? Então vamos trabalhar com as próprias pernas, saca? E o Fora do Eixo entra muito nisso, né? Dando toda essa estrutura, passando os contatos, dando todo esse suporte para as bandas fazerem por elas mesmas, sabe? Então eu acredito que é essa estrutura como um todo que está sendo fortalecida, não só uma delas, assim, igual você citou da comunicação. Com certeza sim, mas acredito que o fortalecimento das bases dessa estrutura tão sólidas. Eu acredito que é uma nova lógica também que existe hoje, assim, uma mentalidade de colaboração, assim. Uma banda não vai mais disputar com a outra, um profissional da comunicação não vai mais disputar com o outro. Eu acho que
nos dias de hoje, século XXI, com a internet, o teletrabalho, dá para você colaborar e fortalecer o trabalho das duas pessoas que estão colaborando, assim, em vez de você ficar nessa noia da disputa, tal. E, Não ganha-ganha. e no Fora do Eixo, acho que o principal, não o principal, mas um dos principais preceitos que se segue é a colaboração, assim, né? Compartilhamento. Compartilhamento, Né? colaboração e formação e crescimento. Por isso que é uma rede que já está com mais de 70 coletivos no Brasil e, sei lá, mais de 10 na América Latina, assim. Eu não sei o número certo, mas é só expansão, porque a galera tá com essa nova mentalidade, está descobrindo que é muito mais difícil você conseguir uma carreira com uma banda nova se você ficar esperando o produtor ligar ou se você ficar com essa lógica de disputa, de... E não entender o mercado, às vezes, saca? Achar que toda cidade pode te pagar um cachê de, saca, de 2, 3, 4, 5 mil reais. Então aí o artista acaba ficando limitado, né? Porque aí faz poucos shows no ano, acaba aparecendo menos. Então acho que assim, a gente tem que começar a enxergar essa nova realidade também, saca? A gente tem que ocupar mais lugares, tem que saber negociar de várias formas possíveis, não de uma só, saca? Não pode se fechar e falar, não, a minha banda é isso aqui, e se não for isso aqui, a gente não faz nada. Tem que se ligar que é uma nova forma de produção cultural independente no Brasil, assim, tá ligado? Que tá existindo um movimento muito forte, tem surgindo bandas fortíssimas, profissionais, inseridos dentro da cadeia da cultura, fortíssimos, cada vez mais qualificados, e tudo com muita autonomia, assim, né? Sem depender nem do governo, somente do governo, nem do setor privado. Agora, a gente fala de autonomia, mas é uma coisa que é importante sempre reforçar, né? Que ainda continua para o artista brasileiro, independentemente de música, teatro, o artista brasileiro independente, ele vai ali na Marra Produções Artísticas, né? Vai, faz o disco de vocês, foi nesse processo. Queria que vocês falassem um pouco disso, assim, um pouco de como que foi o caminho até a produção desse trabalho. E vocês tinham videoclipes rolando na internet antes, né, do disco se concretizar, né? Como é que foi isso? Bom, o disco tem as 9 faixas, né, instrumentais que a gente compôs nesse período de 3 anos e é um produto da estrada, reflete muito as nossas viagens, tem muito de São Carlos aí também, né, de todos os shows que a gente fez, muito da galera que estava com a gente desde o começo ali. A gente ensaiava numa república que moravam 9 pessoas, né? 9 pessoas e, tipo, só nós 3 éramos da banda, então rolava muita colaboração nesse sentido de inspiração e tal. E a gente sentiu a necessidade de registrar, né, de alguma forma, para ter esse produto na mão, porque faz parte também da nossa estratégia de divulgação, essa fita de ter um produto legal, de ter produtos legais tanto para distribuir nos shows, né, para gerar uma renda legal para a gente, tanto para divulgar mesmo, sim, para poder dar para as pessoas, mostrar como um cartão de visita mesmo, sim, né. Só que a gente também não deixou as músicas só no suporte físico, elas também estão no site para baixar de graça, porque a gente também acredita que arte e produtos culturais têm que circular. www.aeromoças.t de tatu, N de nada, B de Brasil.arte.br. Justamente. Aí lá tem fotos, vídeos, informações, é só entrar. E a produção foi 100% independente, né? A gente fala que a gente é independente, mas também a gente não é sozinho, tá ligado? Por causa dessa lógica da colaboração. Então, contou com a mixagem e a produção do Jovem Palerose, né? Que é um amigo que morava com a gente lá no coletivo. Contou com a Fer na produção também, inclusive um beijo para ela aí. Quem mais? O Gustavo Cuchicum também fez a técnica pra gente, gravou algumas faixas e mixou algumas também. Martus, justamente, a capa do disco, a gente lançou um concurso, né, para receber algumas sugestões de identidade visual para ele e tal, e quem acabou ganhando foi o nosso amigo lá de São Carlos, o Martucci, que fez esse trampo aí que a gente achou fantástico e tal, e tudo custo zero mesmo, assim, ou pelo menos a maior parte do processo. A única coisa que a gente fez fora foi a masterização mesmo, porque a gente não tinha um know-how e também foi uma opção nossa de ter uma coisa mais profissional, assim, esse primeiro disco que precisava ser
precisava ter uma pressão legal, assim, no rádio das pessoas ali e tal. E a prensagem. Fala mais, hein? Não, e é um processo, assim, muito da estrada mesmo, da gente selecionar as músicas, tocando, vendo qual a resposta do público, e as músicas que realmente ficaram, que a gente falou, essas músicas a gente tem muito prazer em tocar, então são essas que vão pro disco. Na história da banda a gente já tirou algumas músicas do repertório, a gente chegou até a cantar uma época, bem no início da banda. Então, assim, o repertório é isso, a gente fez num formato de mixtape, onde as músicas são todas interligadas. E aí entrou um trabalho bem legal também de pesquisa de samplers, de transições, ruidagem. Então, assim, é um trabalho que a gente tem muito carinho, assim, e que demorou um longo tempo. O trabalho todo, ele demorou, de gravação e mixagem, demorou 9 meses, assim. Mais o lançamento. Então, é quase um ano mesmo trabalhando em cima desse disco. Então, vocês já ainda estão saboreando aí a conquista. Justamente, a gente está fazendo... Cadmirra trouxe. Cadmirra. Exato. Maravilha. Garotos, infelizmente nosso tempo é curtinho, porque a gente tem que deixar aí pro público uma provinha do som de vocês. Eu queria agradecer aí a presença de vocês no Estúdio Concha, Juliano, Thiago, Gustavo, Edu. Bom, e a gente encerra. Eu falei, qual é o clipe mais bacana pra gente encerrar? Eles falaram, olha, essa. Aí a música é enorme. Jacques Villeneuve Experience. É isso aí. Muito obrigada. Obrigado a vocês, até a E próxima. vocês fiquem com a música. Ser campeão do mundo pela primeira vez, o desejo de ser tricampeão. Lá vem o Villeneuve, segura Schumacher, chegar é uma coisa, passar é outra. Se eles baterem, Schumacher será campeão. Pode acontecer de tudo. Ensaiaram bem esse script. Quem escreveu, escreveu legal e eles ensaiaram de forma perfeita. A Fórmula 1 volta a viver grandes dias, grandes emoções. Não há diferença no cronômetro. Se a Fórmula 1 está precisando inventar um novo sistema para chegar aí no 10º de milésimo, milionésimo, o que seja, aí não tem nada a ver com o cronômetro. A diferença é no visual. É o ataque do Villeneuve em cima de Schumacher. Botou por dentro o Villeneuve, fechou Schumacher, jogou em cima. Vai saindo Schumacher, vai embora Villeneuve. Schumacher jogou em cima. E Villeneuve segurou. Ficou Schumacher. Vai acabar. Vai acabar. Ou, pelo menos dá a chance de que Villeneuve seja campeão se for até o final.